Uma das perguntas e indagações mais comuns que estão fazendo hoje é sobre a Bíblia. É por que o Deus do Antigo Testamento parece ser injusto em suas relações com as pessoas e agiu com severidade com diversas nações no decorrer da história do povo hebreu. Conforme alguns jovens e pesquisadores atuais leem o Antigo Testamento, eles podem se perguntar por que Deus enviaria um dilúvio para quase destruir a humanidade, transformar a esposa de Ló em uma estátua de sal, ou matar Uzá, e assim em diante. Talvez a pergunta mais preocupante seja: como um Deus amoroso pode ordenar o genocídio? O que Deus faria? Se Deus fez tal coisa, quais foram suas motivações? Uma analogia útil, mas reconhecidamente imperfeita, seria considerar que a polícia às vezes tentará discernir os motivos de um indivíduo que foi suspeito de assassinato. Foi um crime passional ou foi premeditado? O primeiro justificaria uma ação penal menos severa, enquanto o último é muito mais malévolo. Da mesma forma, se você descobrisse que João estava mantendo Joaquim como prisioneiro, você poderia pensar que João era um homem malévolo. No entanto, se você soubesse que Joaquim era, na verdade, um policial ou um juiz, sua interpretação dessa prisão mudaria. Você pensaria que João estava sendo injusto ao prender outro homem? Você tem uma visão da psicologia dele. Mas e quanto à psicologia divina? Psicologia divina é uma tentativa de interpretar os motivos que o Eterno tem para realizar um certo evento. Todos os argumentos que dizem que o Eterno está se comportando de forma malévola assumem algum tipo de psicologia divina. Acusações de que Deus é mau com base em suas ações no Antigo Testamento assumem psicologia divina. O acusador está assumindo que sabe quais são os motivos de Deus. Se o Criador destrói uma cidade, institui a pena de morte, ou faz algo que de outra forma consideraríamos antiético, está se assumindo que se conhece a mente do Altíssimo. Dizer que algo é mau é dizer que Deus tem motivos maus. No entanto, se Deus é perfeito em retidão, conforme nos Salmos, então se seguiria que tudo o que emana dele é bom. Ele não tem motivos malignos. Quando ele destrói uma cidade ou institui a pena de morte, ele está desempenhando os deveres de um juiz justo, em vez de um tirano ou um maníaco. A pessoa que afirma que Deus é retratado como mau no Antigo Testamento terá que ter alguma percepção da psicologia divina. Eles terão que conhecer a mente insondável de Deus. Este argumento assume um ônus da prova que parece impossível de suportar. Deus destrói cidades? Se o eterno ser é bom, por que há mal e sofrimento no mundo? Por que os perversos têm permissão para florescer sem qualquer punição? Essa é uma boa pergunta que merece uma resposta. Se Deus fosse punir os perversos, como seria a punição? Existem pessoas perversas no mundo e você está pedindo a condenação delas. Elas perecerão lentamente durante o sono? Todas serão trancadas em uma instituição por forças angelicais para que possam ser reabilitadas. Quando Iau destrói uma cidade no Antigo Testamento, vemos a resposta para a pergunta: há mal e sofrimento no mundo, e ele põe fim a isso. Mas quando ele intervém, você diz que ele é mau. Parece que não importa o que o Eterno faça, ou como ele satisfaça suas demandas, você ainda dirá que ele é mau e mudará suas expectativas. Quando ele intervém, você diz que ele é mau por intervir. Quando ele não intervém, você diz que sua ausência é má. Quando Deus destrói uma cidade, ele está trazendo julgamento justo sobre os homens perversos. A segunda questão com a qual somos confrontados é quem são os perversos. Somente molestadores de 2 pequenos são perversos? Somente soldados em um exército maligno são perversos? Por quê? O que torna esses soldados diferentes dos soldados americanos? Os soldados americanos não foram dominados pela propaganda e colocados em uma situação em que tiveram que se alistar em um exército perverso. Mas o que realmente torna os soldados que lutam por uma boa causa
diferentes daqueles que lutam por uma causa maligna. Todos têm o mesmo coração corruptível. Nas circunstâncias certas, você pode ser aquele que está perpetrando algo que é maligno. Se você vai dizer que Deus deve punir o mal, então, quem estará isento? Então, o Antigo Testamento retrata Deus como maligno? Creio que não. Há maldade no mundo, e Deus trouxe sua ira sobre ele em sua justiça. 2 testamentos, um Deus. Por trás da questão da justiça de Deus está a suposição de que há um Deus do Antigo Testamento que se comporta de maneira diferente do Deus que oferece livremente sua graça ao enviar seu Filho no Novo Testamento. Precisamos aprender a verdade bíblica de que Deus não mudou entre o Antigo e o Novo. É um equívoco comum, mesmo entre alguns cristãos e os atuais pesquisadores da história, que o caráter de Deus muda de alguma forma entre esses dois períodos da história. Mas não é isso que as Escrituras ensinam sobre si mesma. As Escrituras é uma história sobre um Deus. Sua natureza e seu coração para com os seres humanos feitos à sua própria imagem são os mesmos do tempo antigo. Tudo o que vemos e amamos sobre o caráter do tetagrama ao se fazer homem tem sido a verdade sobre ele mesmo desde antes da criação. A autorrevelação de Eloá é repetida várias vezes ao longo dos Salmos e dos profetas, para lembrar ao povo de que ele é o Deus da justiça e também da misericórdia. Esta declaração repetida do caráter de Deus nos mostra que, a partir de seu amor perfeito, Deus sempre foi um Deus que perdoa. Simultaneamente, a partir de sua justiça perfeita, ele sempre foi um Deus que lida corretamente com o pecado. Seu amor e sua justiça são cumpridos na cruz, onde ele mesmo se faz homem e toma sobre si o castigo pelo pecado, para que possamos experimentar a plena realidade do seu amor, que não se pode medir. Você pode definir o que é justo? Uma palavra final que podemos compartilhar é lembrá-los de que a justiça flui do caráter daquele que é vivente e vive para todo sempre. Quando nos pegamos perguntando como um Deus de justiça poderia fazer tal coisa, precisamos lembrar que nenhuma pessoa humana pode determinar o que é justo, sendo ele praticante de injustiça e pecado. O Deus que os cristãos chamam da Bíblia, o Deus do amor perfeito e da santidade perfeita, é quem deve definir a justiça, não nós mortais e imperfeitos. Depois que Iau, teu Elohim, os tiver expulsado de diante de ti, não digas a ti mesmo, o Iau me trouxe aqui para tomar posse desta terra por causa da minha justiça. Não, é por causa da maldade destas nações que o Iau as expulsará de diante de ti. Não é por causa da tua justiça ou da tua integridade que vais entrar para tomar posse da terra delas. Mas por causa da maldade destas nações, Iau teu Elohim os expulsará de diante de ti para cumprir o que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó.